da mesma forma que você não gosta de estar dependente de ninguém e que você, de repente, está à beira da falência e precisa tomar decisões estratégicas para que a sua empresa volte a faturar e saia de um processo de sobrevivência e entre num processo de manutenção para depois começar a crescer e, por último, fazer a estratégia onde você, de fato, vai diferenciar, posicionando a sua empresa de forma estratégica no mercado. Você está no vídeo certo justamente porque meu nome é David Dovale, já ajudei várias empresas a saírem à beira da falência e hoje faturam mais de 700, 1 milhão de reais por mês. Inclusive, os proprietários dessas empresas hoje têm carro, casa, conseguem fazer com que as suas famílias ali tenham uma vida muito, muito boa. E esse vídeo é para você justamente porque eu vou te ensinar uma das principais estratégias que você deve estar mapeando de forma estruturada. Então, esse vídeo é um vídeo que é para você. Eu vou estar fazendo algumas anotações. Vai ser um vídeo que é sem corte, então a ideia é que a gente bata um papo. Na verdade, vai ser um monólogo, que é um vídeo, né? Mas eu vou estar trazendo a minha visão do que você deve fazer estrategicamente para você conseguir, de fato, estruturar melhor o seu negócio e assim você conseguir sair aí da beira da estagnação ou, de repente, da beira aí da falência, beleza? Primeiro passo para você conseguir entender é assim, ó, vamos supor que você esteja numa empresa e a sua empresa ela esteja faturando ali seus 200, 300 mil reais, e aí a sua empresa começou a faturar, sei lá, 20 mil reais a menos, e aí você começou a perceber que o seu fluxo de caixa, o seu DFC, o demonstrativo de fluxo de caixa, começou a maturar ali de forma negativa. Isso quer dizer que a sua empresa, lá no fluxo de caixa, o que que é o fluxo de caixa? É a sua conta bancária. Ela automaticamente depende na virada do mês de um faturamento ali de pelo menos, de uma receita gerada ali de pelo menos uns 70 mil, e aí você visualiza que a sua empresa ela tem uma receita gerada ali de somente 45 mil. Isso quer dizer que existe um déficit. O que que é um déficit? É basicamente uma diferença entre o que precisa e o que você tem de verdade. E aí existe uma conta de menos, então quando virar o mês, vai ter um déficit. Sua conta vai ficar negativa. Então, como que você consegue parar de ter esse problema e, de forma estruturada, conseguir fazer com que a estratégia de sobrevivência ela realmente avance dentro dos processos empresariais da sua empresa? Primeira coisa é você saber que está nessa estratégia. Então, ao invés de você ficar querendo, de repente, nadar contra a correnteza, por que que você não nade de acordo com o fluxo dela? Quando a gente tem uma cachoeira, então vamos pensar numa cachoeira aqui. A cachoeira está aqui e aqui está a água caindo, certo? Vamos pensar metaforicamente. Se você pular na cachoeira e ela tiver uma altura gigantesca, quer dizer que quando você cair na água, você vai quebrar todos os seus braços, seus membros, e vai morrer. A probabilidade de você morrer é alta. Agora, quando você está aqui, a água está caindo aqui, desaguando aqui. Só que aqui para dentro ainda existe também um buraco. Se você cair nesse buraco, você também vai quebrar os seus membros. Agora, se você cair junto com a água de forma fluida, metaforicamente, você vai estar seguindo o fluxo ali. Então, a fluidez da água faz com que você consiga sobreviver. Pode ter algumas lesões ali, mas vai ser bem mínima comparado a você cair sem ser de forma fluida. O que que isso quer dizer? Tudo aquilo que você nada contra o que realmente é uma realidade, você vai estar fazendo um esforço muito maior comparado ao esforço que você faria entendendo os motivos pelos quais as coisas acontecem e como elas deveriam acontecer. E entendendo isso, você que está com um déficit, o fluxo de caixa muito baixo, quer dizer que você está na estratégia errada. Você está tentando crescer, mas na verdade você tem que buscar é sobreviver. E o primeiro pilar, quando você vai focar em sobrevivência, é o pilar de fazer com que os seus custos da sua empresa, ele não represente tanto quanto a receita. Então, você precisa identificar quais custos dentro da sua empresa que podem serem cortados para que assim você estrategicamente faça com que o seu dinheiro seja melhor reinvestido. E de repente você gastando muito com cafezinho, com almoço, com coisas que são supérfluas, que não faz sentido ter esse custo operacional hoje.
na verdade, para o desenvolvimento do projeto ali, às vezes faz sentido até, mas em boa parte das vezes não faz. Então você vai mapeando as categorias que não fazem sentido, que foram crescentes, né? Então, de um mês para com o outro, você analisou que no mês de janeiro era um valor, era, sei lá, 10 mil. Aí no mês de fevereiro foi para 13, então aumentou 3 mil reais. No mês de abril já está em 27. Então, teu custo ele vai aumentando, só que a receita, ao invés dela estar aumentando, ela está regredindo. Então, o que que isso quer dizer? Quer dizer que todas as vezes que você for mapear esse custo da empresa em si, e você for mapear o faturamento, você, em boa parte das vezes, tem que faturar 3, 4 vezes mais para poder gerar o lucro daquele custo que você está aumentando. Então, é muito mais fácil você conseguir melhorar o lucro da sua empresa e a geração de caixa quando você corta coisas supérfluas que não fazem sentido. Ou, de repente, pessoas que não fazem sentido. Ou, de repente, ferramentas que não fazem sentido. E aí você vai analisando e você vai entendendo. Um ponto importante também é, às vezes, você identificar a sua margem de lucro. Então, você vai, dentro de uma planilha de precificação, identificar exatamente quais são os custos de compra e fabricação e produção do produto, o CMV, né? Que é o custo de mercadoria vendida, e vai entender exatamente quais são os custos pós-venda, que é o custo de, sei lá, comissão do canal, frete que você paga, tarifa a mais, uma comissão para algum lugar, uma ferramenta. E aí você analisa tudo isso e aí você entende se a sua precificação que você está fazendo é só para o seu ego, só para ficar embalando o pacote. Porque dependendo da situação, em boa parte dos meus clientes, a gente identificou que pelo menos de 100%, uns 40% dos anúncios, quando a gente vai fazer a gestão empresarial, tá errada. Porque a precificação tá errada. Porque ele não quer perder aquele anúncio, porque ele é super bem e tudo mais, só que toda vez que ele aumenta o preço, o anúncio para de vender. E será que não faz mais sentido a gente, de repente, montar uma estratégia onde a gente valide melhor esse anúncio? Ou, de repente, a gente estruture o crescimento do preço de forma gradativa, bem gradativa mesmo, pensando no médio prazo, ali, 25 a 30 dias, para que esse aumento realmente ele seja aplicado e mesmo que você perca, você já estava perdendo. Então você vai perder já de forma intencional, sabendo que está perdendo hoje, mas sabendo que você vai passar a ganhar daqui a 15, 20 dias. E aí esse progresso, esse processo, ele vai realmente estruturando. Se você está gostando desse vídeo, você curte esse vídeo e deixa um comentário sobre algum assunto da parte de gestão empresarial que faça sentido para eu te ajudar aí no seu modelo de negócio. Eu vou te ajudar de forma gratuita, fique tranquilo. E tranquilo também. Vamos nessa. Um outro ponto importante, pensando nos pilares relacionado a você sair da estratégia de sobrevivência e ir para a estratégia de manutenção, é você identificar não só os pilares de precificação, mas identificar dentro dos seus produtos. Vamos para que você trabalha com 20 produtos, e dentro desses 20 produtos você está com vários anúncios. Você vai mapear todos os anúncios e os preços em relação à precificação de todos esses anúncios. Mas também você vai entender exatamente a curva de aprendizado em relação à geração de caixa. Quais são os produtos que são estrelas? Produtos estrelas são aqueles que você vende e eles não te trazem uma margem de lucro altíssima e tudo mais, mas ele ajuda a manter ali pelo menos alguns custos da empresa. Agora, os produtos vacas leiteiras são aqueles que você vende menos, mas eles geram caixa. São os melhores produtos da sua operação. Os pontos de interrogação são aqueles produtos que você estrategicamente sabe que não sabe nada. Então, tu vai validar. Então, tu vai investir, às vezes, um pouco mais, vai testar, vai comprar alguns para poder ver se funciona. E às vezes não vai funcionar. E aí, dentro desses pontos de interrogação, você sabe que alguns deles vão se tornar abacaxis, que são produtos que tendem a serem mortos para poder voltar o caixa para a empresa e você conseguir reinvestir em produtos que fazem sentido. Mas o maior vilão de tudo isso é, às vezes, você acreditar que um produto é vaca leiteira ou é estrela, e na verdade ele é um abacaxi. Só que quando você não sabe disso, ele automaticamente vai consumir o seu caixa. E aí, o seu papel como gestor é identificar exatamente quais são os produtos que são realmente abacaxis e que eles devem ou serem eliminados ou serem trabalhados para que ele volte a gerar o caixa necessário, que é gerar dinheiro, para que a sua empresa tende a realmente, estrategicamente, estruturar ali o negócio.
Quando você, como um profissional que realmente entende, um diretor ali que entende, dono da empresa, ou um seller que entende tudo, todos esses pilares, você passa a entender exatamente as mudanças que você tem que fazer em relação a preço, produto, e aí você passa a criar novos anúncios. E aí, normalmente, dentro desses 20 vai sobrar, sei lá, 14. E dentro desses 14, mais ou menos uns 6, você precisa fazer alterações na parte de preço, na parte de anúncio, estratégia. E aí você vai fazer uma coisa que eu chamo de estratégia dos três pilares, que é nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso, no pensamento religioso e tudo mais, tem a ver com a espiritualidade. Mas pensando numa estratégia, eu chamo de estratégia dos três pilares. Então, o que que isso quer dizer? Quer dizer que o mesmo produto vai ter três anúncios. Então, vai ter o anúncio com preço barato, só que com o melhor frete, o anúncio com preço médio e o frete médio, o anúncio com um preço mais caro e o pior frete. Aí a gente consegue identificar a melhor praça e o melhor preço com a melhor oferta. E aí a gente vincula tudo isso e monta uma estratégia de três pilares que vai fazer com que você tenha variações do mesmo produto com anúncios e formas de anunciar diferente, com imagens, capas diferentes, com um kit ali diferente, com uma formatação de preço diferente e automaticamente você passa a conseguir construir uma estratégia de preço e geração de caixa que realmente vai fazer diferença aí para o seu negócio. E aí fica de dever de casa aí para você. Você tem que fazer desde o que eu falei no início até o que eu falei agora, construindo novos anúncios e de forma estratégica, fazendo ancoragem de preços. Então, tudo que você for anunciar tem que estar pelo menos 17 a 35% mais caro para que você consiga montar a estratégia e ela não consuma o seu preço e a sua margem conforme ela vai fazendo com que o algoritmo ele funcione ao seu favor. Se você fizer dessa forma, a estratégia está correta. E se você gostou desse vídeo, essas são algumas das situações que eu trouxe. É lógico que num vídeo curto como esse não dá para trazer todas referente à estratégia de sobrevivência, mas se ficou alguma dúvida, deixa aqui no comentário que a gente vai bater um papo sobre isso e eu vou te ajudar. E no próximo vídeo eu vou explicar um pouco mais sobre a estratégia de manutenção e como você pode fazer para poder estruturar melhor o seu negócio para ir para, de certa forma, estrategicamente, numa nuance onde vai fazer com que o crescimento e os pilares estratégicos da sua empresa realmente funcionem. Se você gostou desse vídeo, curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos nessa, vencer no comércio eletrônico.